Estamos no mês de novembro e para quem não sabe, o mês de novembro é o mês onde a gente comemora o que mesmo, amor? O mês de novembro é o mês onde a gente comemora 1 ano de canal, é isso mesmo, né, amor? 1 ano de canal Milhas Adentro. É isso aí, são praticamente 70 vídeos que a gente fez aqui no canal, muitas horas de trabalho, de confecção. E tamo aí, continuando, hein? Muita coisa aconteceu desde lá, né? Muitos vídeos, muitos passeios, muitos amigos. São mais de 1000 amigos que a gente fez, né? São vocês os inscritos aqui do canal. E a gente tem muito a agradecer também. Sim, a todos os nossos parceiros e vocês que estão aí com a gente desde o começo ou que chegaram agora de pouco. E para comemorar esse 1 ano de canal, a gente criou aqui um quadro de entrevista com motociclistas para que eles compartilhem a experiência com a gente, né, amor? Sim, vai ser muito legal esse quadro, gente. É isso aí, a gente formatou ele de um modo onde são perguntas fechadas que a gente vai fazer para cada entrevistado. Cada vídeo vai ser um entrevistado e a gente vai apresentar aqui de modo bem compacto, no máximo em torno ali de 10 minutos, para que vocês possam assistir sem cansar. E para iniciar esse quadro de entrevistas, nosso primeiro convidado é um convidado muito especial. Fica com a gente. E o nosso primeiro convidado é o Pedro, do canal Milhas Adentro. Estou muito feliz de estar aqui, é um privilégio estar aqui. Eu que acompanho esse canal desde o começo e espero que seja uma boa entrevista para vocês aí. Bom, então eu já vou começar perguntando o que é que te fez gostar de moto? Quando eu era criança, tinha muitos sonhos ainda, né? Eu gostava muito de bicicleta. E até queria ter uma bicicletaria com meus amigos. Sim. E além disso, tem dois tios que tinham moto já. Inclusive eles têm essa mesma moto desde quando eu era criança. Olha, até que hoje. legal. E um deles deixava a moto na casa do meu avô, especialmente na sala. Então quando a gente ia na casa do meu avô reunir com a família, eu sempre estava sentado em cima dessa moto dele. Olha, que legal. Você deve ter fotos disso ou não? Acho que não. Naquela época, quando eu era criança, a foto era muito difícil. A questão de revelar filme era cara. Então eu acho que eu não tenho disso aí não. Seria legal, né? Eu vou ver com meus pais se tem lá. Bacana. Bicicleta é uma coisa que acho que a maioria das crianças gostam, né? E realmente acho que é um dos starts aí para despertar esse desejo, né? Sim, é o primeiro passo da liberdade, né? E qual foi a sua primeira experiência com moto? A primeira experiência de moto que eu tive foi na garupa desse um tio meu, que quando ele me levou eu achei demais, uma liberdade, uma coisa. E eu lembro até hoje, a primeira vez que ele deixou acelerar a moto. Ele tava saindo com a moto da garagem ali e ele falou, meu nome, na minha família eu sou reconhecido como Pedrinho, né? Porque tem meu pai que é Pedrão. E daí ele falou assim, Pedrinho, dá uma acelerada. E eu, como toda criança sem saber, acelerei até o final, assim, o motor foi lá em cima. Mas naquele momento eu senti uma sensação, assim, deliciosa, assim, de poder controlar um negócio na mão, uma moto, que já tava vindo do prazer da bicicleta. Então foi muito especial pra mim essa primeira acelerada. Que legal, deve ter marcado muito, né? Pra estar lembrado até hoje, né? Sei lá, 20 anos a mais depois. Bom, você contou a primeira experiência com motos, né? E qual foi a sua primeira moto, a sua aquisição, né? Quando você comprou a primeira moto, qual foi? Sim, a primeira moto que eu tive foi uma Fan 150, não faz muito tempo não, eu comecei nesse mundo em 2012. Quase 10 anos, né? Sim, e pilotando essa moto foi quando eu tive as primeiras experiências e a sensação assim de liberdade é muito boa. O primeiro contato que a gente tem pilotando uma moto é inesquecível. Principalmente quando ela é sua, né, gente? Sim, sim. Quantas motos você já teve depois dessa primeira aquisição? Tá, eu acho que o total foi 5, vai contando comigo aí. Vamos lá. Foi essa primeira Fan, que eu fiquei alguns meses, aí comecei a pegar gosto por estrada. Daí veio a CB300, que era uma vermelha. Essa eu fiquei quase 6, 7 anos com ela. Quando eu te conheci, você já tava com ela ainda. É isso mesmo. Isso. Daí a gente vendeu para dar um salto para Teneré, mas teve uma mudança ali nos planejamentos financeiros, que daí eu tive que, com aquele dinheiro da 300 que tinha vendido, peguei uma outra Fan 150, quase do mesmo ano daquela primeira lá, só que 6, 7 anos depois, né? E daí a gente conseguiu, em certo momento, pular para a Teneré 250, que foi a Lara, que tem vídeos aqui no canal. E daí veio a Shadow 750, que é a ruiva. Sim, é isso então. Legal. Essa mudança da CB300 para Fan foi porque a gente não tinha encontrado uma Teneré do nosso gosto, pelo que eu me lembro. Né? Eu lembro que teve algum detalhe financeiro, né? Porque a gente precisou empregar aquele recurso para outra coisa e também teve essa questão que a gente não estava encontrando ainda a moto. E quando a gente veio comprar depois,
eu acho que no comecinho da pandemia já estava tendo uma evolução grande nos preços. Eu lembro que a gente pegou no momento que do começo do ano até o meio do ano, quando a gente pegou, os preços estavam bem diferentes. Bom, e dessas 5 motos que você já teve, já aconteceu algum acidente, alguma coisa grave assim, ou não? Conta pra gente. Com a primeira moto que eu tive, com aquela Fan lá em 2012, na primeira semana eu tava adorando, tinha ficado muito feliz e espantado positivamente com a velocidade, o desenvolvimento que ela faz, apesar de ser uma 150, hoje eu tenho ideia disso. Na época eu tinha noção de uma bicicleta, né? Então partir para algo motorizado foi muito legal. E eu tava me acostumando com as saídas de semáforos ainda, então eu saía na frente dos carros, achava aquilo uma delícia. Até que numa avenida, quem for de Piracicaba vai conhecer, no final da Dois Córregos, quando você termina e começa a subir a Piracicamirim, é uma curva para a direita, mas aquela rodovia ela tem uma inclinação para a esquerda, aquela avenida tem uma inclinação para a esquerda. Daí quando eu fui fazer a curva para a direita, eu ainda não tinha conhecimento sobre o contra-esterço, que é virar para um lado para ir para o outro, eu só ia com o peso, que era o que eu sabia da bicicleta, né? Daí não consegui fazer aquela curva, até que a moto caiu com a roda no canteiro e eu caí pro canto. Naquele momento eu levantei, era escuro, já tinha saído do trabalho umas 6 e pouquinho. Levantei assustado, assim, achando que ia vir um monte de gente acudir eu, perguntando o que aconteceu. Ninguém veio, tava um maior trânsito, mas ninguém veio. Tinha um posto de gasolina na frente, ninguém viu, eu acho, né? Mas daí eu levantei e saí dando risada, só dei uma raladinha no joelho e tal. Não foi grave, assim, a ponto de machucar muito você ou outra pessoa. Você caiu simplesmente numa curva, né? A moto só entortou o que dava pra entortar, que era flexível ali, o espelho, uma coisinha assim. E aí eu cheguei em casa e depois vi que tinha um monte de pedaço de mato enroscado na moto, assim, mas daí eu já tava... tinha passado o susto, assim, e foi bem legal, foi uma experiência. E de 2012 pra cá, sempre pilotei com muita cautela, muita atenção, respeitando bem os limites da moto e meu, né? Diante dessa evolução que eu tive aí, e nunca tive um outro acidente sem ser esse. Esse foi o meu acidente mais grave, caí no canteiro da avenida. Que bom que eu te conheci numa fase bem cuidadoso, né? Que assim seja, né? Espero que nunca aconteça. Amém. Ainda falando um pouquinho sobre o acidente, assim, você teve algum aprendizado, algo que levou você a refletir a respeito do acidente? Sim, como eu estava começando a primeira semana com a moto ainda, né? Eu comecei a refletir e ver que eu não podia fazer o que eu quisesse de qualquer forma, sair acelerando. Eu precisava aprender, tinha que ser uma escadinha, algo bem gradual. Então com isso daí me veio a reflexão que eu tenho até hoje, que é respeitar os meus limites da moto e ir estudando ela e aprendendo como ela se comporta nas situações ali do trânsito para que eu não venha cair de novo. É muito interessante isso, né? Porque aí você protege você e a todos à sua volta, né? Sim, legal. E aquele acidente ali em questão, que foi bem simples, né? Não houve nenhum ferimento, nada. Foi um acidente comigo sozinho, né? Fui eu que causei. Então, e eu sei que, por exemplo, dependendo da forma que tivesse o trânsito e tudo mais, eu poderia envolver outras pessoas por causa daquela minha experiência, e isso também me causou uma reflexão, um aprendizado que eu sigo até hoje. Posso imaginar. E a minha próxima pergunta é: qual foi a viagem mais longa que você fez a bordo de 2 rodas? A viagem mais longa que eu fiz até hoje, que você estava junto, foi para Bueno Brandão, em Minas Gerais, né? Ali no sul de Minas, uma cidade cheia de cachoeiras, uma região, né? Cheia de cachoeiras ali, e foi região uma delícia. Naquela viagem a gente foi com a nossa CB300, né? Ainda não tinha o canal para registrar o passeio, mas foi uma delícia. Nossa, aquela região de Minas ali, quem puder ir ou quem já mora lá sabe que a gente tá falando, é uma delícia para ir de moto e dar um rolê lá naquelas curvas e estradas cheias de montanhas em volta. Sim. Bueno Brandão fica próximo de Socorro também, né? Nós passamos por lá e Socorro também é um destino muito selecionado aí pelos motociclistas, né? Tem bastante coisa bacana lá. Tem um bar que agora eu esqueci o nome, a gente põe o nome aí embaixo, que é de encontros motociclistas, que fica lá em Socorro também. Bem legal. Bem próximo de Bueno Brandão. E falando em Minas, né? Minas tem muita região para se conhecer, né? Bom, então agora estou caminhando para a última pergunta. Qual é a sua moto dos sonhos? Aquela moto? A gente sabe que houve uma troca recente, né? Da Teneré para Shadow. Mas existe outra moto dos sonhos que você gostaria de ter? Boa pergunta. A gente trocou recentemente de moto, né? Pegamos a Shadow 750, que era uma moto do meu sonho por muito tempo, desde quando ela foi lançada lá em 2011.
Então a gente ainda está vivendo uma fase de namoro com ela, né? A princípio não desejo ter outra moto, ela está nos atendendo muito, ainda tem muito passeio para a gente fazer com ela aí, para gastar o pneu e o banco dela. Mas recentemente a gente experimentou, né, uma moto de um amigo nosso, uma Harley Davidson 40 acho que é o nome dela. Sim. E eu ainda não tinha andado numa Harley Davidson, as pessoas dizem que há uma experiência diferente. E realmente, aquela moto não era o estilo ideal que a gente curte, mas eu achei a sensação ali nela muito diferente. E até mesmo por ser uma custom parecida, assim, a Shadow é custom, essa que a gente andou é uma custom, mas a sensação ali, a experiência foi muito bacana. Então, eu ainda não tenho formatado na minha cabeça qual modelo seria, agora eu fiquei meio confuso, mas seria alguma da Harley Davidson, não pela marca, mas pela experiência que a gente teve nessa moto, que foi um rolezinho super rápido, mas deu pra ver que há algo especial ali. Pra quem curte custom, de repente pode ser que esse seja um sonho aí. Muito legal, bacana. Tô perguntando porque logo é aniversário dele, gente, e eu quero saber como presentear. Peraí, então tem um modelo que eu gosto sim. A Heritage, a Dyna, a Fat Boy, chega aí. Brincadeira. Bom, então foi isso a nossa primeira entrevista do nosso quadro novo, né, em comemoração a 1 ano de canal Milhas Adentro. Espero que vocês tenham gostado com a entrevista com o Pedro aqui do canal Milhas Adentro. É isso aí, fiquei muito feliz em participar dessa primeira entrevista que a gente fez. E se você que assistiu aí gostou, comenta aí se de repente sugerir alguma mudança, né? Uma nova pergunta ou tira algo que você escolha aí, fica à vontade, escreve pra gente, comunica, né? E também se de repente você quer sugerir alguém pra gente convidar, pra gente conversar, fazer esse bate-papo, comenta aí também. Será muito bem-vindo, né? Se de repente você aí que está assistindo tem alguma dessas perguntas para responder e você acha que é uma conversa interessante para compartilhar, troca uma ideia com a gente, de repente a gente marca. Se de repente não tiver um assunto para a gente fazer a entrevista inteira com você, a gente pode fazer aquelas perguntas ali, né, específicas, e de repente fazer um vídeo. E de repente fazer um vídeo aí compilado com perguntas respondidas por várias pessoas, né? Ficaria bem bacana, né? Então fica ligado, quem sabe o próximo entrevistado pode ser você.